No relato da crucificação de Jesus, nós vemos um ponto muito interessante que nos liga a Ele de uma forma muito forte. Se nós formos ler em João 19, a partir do versículo 16, depois de todo aquele julgamento, depois dos açoites, de tudo que aconteceu, então finalmente diz assim: Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. O Gólgota, ou Calvário, que significa caveira, é um monte que ainda está lá em Jerusalém, um monte de pedras e que tem uma forma aparentando uma caveira. E tinha esse nome então. Ainda hoje é chamado de Gólgota. Pilatos escreveu também um título e colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Eu quero falar sobre esse escrito. Era muito comum na justiça romana, todo condenado ele recebia uma lista das razões pelas quais ele estava recebendo a punição. Com aqueles que eram crucificados acontecia a mesma coisa. Era colocado, então era chamado de lista ou escrito de dívida. Esse escrito de dívida era pregado muitas vezes acima da cabeça daquele que estava sendo crucificado, para que todos soubessem a razão pela qual ele estava sendo crucificado. Quando a pessoa era punida, ou seja, com crucificação ou outro tipo de punição que era sentenciada, o escrito de dívida então era riscado, ou seja, estaria pago. Então nós vemos agora, lá em Colossenses, nós podemos ver um texto muito interessante que fala sobre nós. É Colossenses capítulo 2, versículos de 13 até o 15. E diz assim: E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. É muito claro aqui, muito clara aqui a ligação entre os dois textos, entre as duas situações. Aqui está falando que Jesus, sobre a cabeça de Jesus, espiritualmente falando, o que estava colocado ali na cruz era o meu e o seu escrito de dívida. Eram os nossos pecados que estavam nesse escrito de dívida e que Jesus estava pagando. Foi preso, pregado ali na cruz, e ele foi definitivamente, completamente cancelado. Ele foi riscado. Quando nós recebemos a salvação de Jesus, todos os nossos pecados foram pagos por ele ali na cruz.